sabe o que é uma startup? Já começamos com um termo em inglês e só esse fato já pode espantar muitas pessoas. Mas acredite, vale a pena aprender um pouco sobre startups, se você busca diversificar e alcançar novos objetivos em seus investimentos, enquanto oferece apoio para as ideias inovadoras. Uma startup é uma empresa nova, ainda em construção, mas que já está ativa, funcional e que está trabalhando arduamente para desenvolver produtos ou serviços inovadores. Justamente por isso, elas têm um alto potencial de crescimento e escalabilidade, que é a capacidade de atender um número muito grande de clientes e, de preferência, com a equipe bastante enxuta. Outra característica comum das startups é a busca por financiamento, pois, como todo negócio, precisam de dinheiro para montar seu produto, fazer testes de mercado, desenvolver os seus sistemas e a sua operação e bancar a evolução da empresa de forma geral, até que ela se torne interessante a ponto de ser comprada por outra empresa, se tornar lucrativa o suficiente para remunerar bem seus sócios recorrentemente ou ir ao mercado para abrir capital. Esse é o que podemos chamar de ciclo de vida das startups. Nascem, captam, crescem, crescem até o ponto de se tornarem empresas estruturadas e, ao longo desse ciclo, os investidores são remunerados de maneira mais substancial nos ciclos de captação, quando entram novos investidores ou quando ela se torna madura. Mas isso é só no conceito geral. Em breve você vai descobrir como o MB Startups consegue trazer para perto de você grandes possibilidades de investimento nessas empresas e ideias. Agora, voltando ao termo startup, muitas empresas gigantes que conhecemos hoje em dia já foram, no seu início, uma startup. Google, Apple, Amazon e até o Uber já fizeram parte dessa classificação. Empresas que, hoje em dia, valem bilhões de dólares, nasceram de grandes ideias inovadoras, passaram por muitas fases de financiamento, trabalho árduo para desenvolvimento e conquistaram o mundo. As startups são uma semente de mudanças sociais e arrastam consigo pessoas que acreditam no potencial dos seus negócios e das mudanças que propõem. Como em muitos âmbitos da vida, a mudança é muito difícil e elas enfrentam desafios enormes de alteração de mercado com pouco dinheiro disponível. Muitas vezes o negócio proposto por elas pode alterar a ordem estabelecida e isso gera muito atrito e cria entraves e só aumenta o trabalho, e nada disso se faz sem dinheiro. Aí entra a chamada captação. Até pouco tempo atrás, para que essas startups conseguissem algum tipo de investimento, era necessário muito trabalho de prospecção por meio dos seus criadores. E, como você pode imaginar, apenas as estruturas do mercado financeiro que dispõem de muito dinheiro participavam desse financiamento, sendo as únicas também que participavam dos seus ganhos. As startups, inclusive, ficaram muito famosas nesse mercado nos últimos 10 anos por trazerem lucros inimagináveis aos seus investidores. As notícias falavam em múltiplos de investimento, se referindo ao número de vezes que o valor inicialmente investido foi multiplicado, sendo que se tornou muito comum o resultado de 10 vezes, 20 vezes e daí para cima. Foi justamente nessas bases em que esse mercado de investimentos em startups se estabeleceu. Mesmo com os grandes exemplos de startups dos Estados Unidos, como Google e Apple, não pense que isso é uma restrição para nosso país, não. Aqui também temos casos de grandes potências que até pouco tempo atrás eram startups. Um que talvez você conheça é o iFood, aplicativo de entrega de comida. O iFood foi fundado em 2011, ali no começo da era digital com smartphones, e recebeu aportes milionários que somaram a sua ideia inovadora e disruptiva para a época, e permitiram que ela crescesse até o imenso tamanho que tem hoje, com cerca de 5.500 funcionários e mais de 80% de dominância de mercado. Imagine se você tivesse a oportunidade de conhecer o iFood bem lá no começo, ou melhor ainda, a oportunidade de investir na empresa porque percebeu que tinha uma ideia inovadora e grandes possibilidades de crescimento. Seria incrível, não? Pois é exatamente essa conexão que o MB Startups propõe. Até pouco tempo atrás, estes investimentos estavam restritos aos grandes fundos e investidores do mercado financeiro, o que mudou com a regulamentação pela CVM da atividade de captação pública por pequenas empresas. Ou seja, as captações desses investimentos passaram a ser feitas diretamente por meio das plataformas autorizadas pela CVM, como é o caso da MB Startups, de forma pública para que pessoas também tenham a oportunidade de investir e obter esses ganhos. A MB Startups proporciona um encontro facilitado entre startups com ideias inovadoras e pessoas como eu e você, interessadas em explorar esse novo tipo de investimento e apoiar o começo da trajetória de empresas promissoras. Esse tipo de investimento pode ser uma ótima oportunidade de ganhos como renda variável, e você vai se surpreender com todas as possibilidades. No próximo episódio, você vai descobrir como a MB Startups funciona e como selecionamos as empresas para que você possa tomar a melhor decisão com seus investimentos. Te esperamos lá!